Antes de começar o vídeo, por favor já deixe aquele like. E se não for atrapalhar, se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante. Dito isso, bora para o vídeo. No ano de 2047, grandes limiares se abriram na Terra, chamados de Portões do Inferno. Já faz 25 anos, o mundo mudou e o fim da humanidade chegou. Mas uma pessoa, exceto para uma pessoa, já velho e cansado desse inferno, mas ainda determinado a vencer, lutando contra incontáveis criaturas saídas dos portões do inferno, ao seu lado um servo poderoso que ele domou com seus poderes, que o ajuda a coletar cabeças de demônios de alto nível. Para completar uma missão ele já luta por 25 anos. Ao coletar a última cabeça que precisava, ele volta para sua base. Cansado da casada, ele toma sua bebida, enquanto a cabeça decapitada do demônio fala: "Eu me lembro a rumores de um humano que caça demônios de nível alto. Eu não acreditei, mas aqui estou eu. Mas para qual é o significado disso, humano?" Ele responde: "Esse aí tem muito a dizer. Você vai descobrir logo." Terminando de beber, ele abre uma passagem secreta. A cabeça decapitada fica surpresa com o que vê e fala: "Então o significado é aquela missão?" E ele responde que sim. Quando os portais do inferno apareceram, e a humanidade perecer, uma missão foi oferecida. Aquele que oferecer 666.666 cabeças de demônios de nível alto, poderá alterar a linha do tempo e retornar ao passado. E você é a última cabeça, a colocando junto das outras enquanto ele o xinga. Que merda você está tentando alcançar com isso? Acha que pode mudar o futuro voltando no tempo? Ele responde: "Só quero ver minha filha." O demônio fala: "Por uma razão estúpida dessas." Ele enfia a faca na testa do demônio e responde: "Por essa razão estúpida, eu aguentei esse inferno durante 25 anos." O demônio fala: "Você não espera que elas fiquem paradas." Ele responde: "Você está falando das fases." O demônio pergunta: "Demônios poderosos, ó, que fará sobre eles então?" Ele responde: "Sobre aqueles que abriram os portais e transformaram esse mundo no inferno. Aqueles que criaram essa missão foram eles." Nisso aparece uma notificação dizendo: "Missão lendária, você cumpriu todos os requisitos para a regressão." Olhando aquela notificação, ele fala: "Nem mesmo eles sabem de tudo." Enquanto todas as cabeças começam a acender em agonia e outras notificações começam a aparecer, ele também fala: "As fases que se fodam." A última notificação sobre a regressão aparece. Uma grande luz assustadora começa a aparecer no céu e ele grita: "Eu matarei todos que entrarem no meu caminho." Missão concluída. Nexus ativado. Uma grande luz cai do céu como uma grande explosão, indo até onde ele está como um tornado. Tudo termina. E então ele acorda assustado, e se vê de volta no passado olhando pela janela de seu antigo quarto. Ele então lembra de sua filha, e começa a correr em direção de seu quarto. Chegando, ele abre a porta gritando pelo nome dela, e a vê dormindo tranquilamente. E começa a se lembrar da cidade sendo destruída por monstros e demônios, ele segurando sua filha no alto de um prédio prestes a cair, dela pendurada com medo e chorando: "Meu braço direito está quebrado, é tão difícil mover o esquerdo. Deus, por favor, mesmo que eu morra, pelo menos salve a minha filha." Mas um monstro apareceu. Ela olhou para ele, e ele também vendo aquele monstro. Ele tentando de tudo só podia ficar lá vendo aquele monstro a matar sua filha. Incapaz de salvar ela, ela morreu bem diante de seus olhos. Cena volta para o quarto onde ele segura sua mão novamente, chorando muito por ela estar viva e bem. Ela acorda sentindo, mas ele sai do quarto, para ela não o ver chorando. Do lado de fora do quarto ele cai de joelhos no chão, agradecendo a Deus de verdade. "Obrigado, Deus." Logo ele para de chorar e pensa: "Eu sei, essa felicidade não vai durar muito. No dia em que o portão do inferno abrir, o mundo mudará completamente. Tenho que começar a agir agora, dessa vez. Não vou deixar que nada aconteça com minha filha. Por 25 anos eu vivi completamente sozinho. Será que uma pessoa assim pode suportar o inferno enquanto protege quem ama? Não, eu não tenho o direito de pensar em será." Olhando para sua filha: "Eu preciso proteger minha filha, custe o que custar. Vou acabar com todos que me atrapalhar, mesmo que eu morra tentando." Nisso ele começa a receber notificações: "Você recebeu poder mágico, adquiriu espírito mágico nível novato." Ativando olhos espirituais de nível 1, ele vê seu corpo mudando e pensa: "Meus poderes não sumiram." Ao ver que adquiriu espírito mágico, ele nota um espírito observado. Ele então olha para a foto de sua falecida esposa, e pergunta se ela. Nisso o espírito dela o abraça por trás,
abraçada ela mostrando muito amor e confiança. Isso o deixa ainda mais determinado. Se trocando ele pensa, não sei por que eu readquiri meus poderes, será resultado de eu alterar a linha do tempo, ou é a habilidade de um regressor. 3 dias a partir de hoje, em 11 de outubro, o portão do inferno se abrirá. Mas 3 dias antes de sua abertura, havia pessoas que sabiam de sua existência, os 8 profetas escolhidos pelas 8 fases, 8 estrelas marciais, aqueles reconhecidos como salvadores da humanidade, demonstraram grande velocidade de crescimento. Agora que tenho memórias dos últimos 25 anos que sobrevivi, posso obter várias das conquistas e recompensas que eles conseguiram e eu não. 8 de outubro de 2022, 3 dias antes da abertura do portão, agora iniciarei meu monopólio. Ele então entra em uma estação de metro, procurando algo específico. Chegando em frente a uma porta, ele abre e entra procurando alguém. Ao encontro ele ouve uma voz dizer, que estranho, não deveria ter ninguém aqui. Ele rindo fala, não deveria, parece que você não esperava um visitante. O estranho pergunta, o porquê ele foi até aquele lugar. Ele responde, quero comprar umas coisas e diz Yaksha. Nisso o estranho se transforma e com uma aura assustadora o agarra, com sua mão e o arremessa contra a parede o assegurando. Ele apenas fica encarando o demônio à sua frente o assegurando, sem mostrar nem um pouco de medo. O demônio o levantando o encara de volta e pergunta, ei, que porra é você? O que você pensa que está fazendo? Nangun responde, a preparação para o julgamento do profeta. Eu soube que ocorreria aqui ou eu estou errado? Demônio fala, será que tem alguém que foi instruído a vir aqui? Espera, então as coisas ficam ainda mais estranhas. Eu ouvi que o processo de seleção ainda estava ocorrendo lá em cima. Nangun responde, provavelmente está, é por isso que eu estou aqui agora. Eu preciso vir antes que a seleção acabe, se eu quiser tomar seus postos. O demônio fala, o que você... E então rindo ele continua dizendo, seu desgraçado você é. E começa a rir muito já sabendo quem ele era. Você é o maldito de quem ouvi falar, você é o regressor que completou a missão de matar todos aqueles demônios de classe alta. Você não pensou que nós saberíamos disso, certo? Mas sabemos de tudo. Nós sabemos que você alterou a linha do tempo. Agora você está fudido, fedelho. Já que retornou, achou que poderia fazer o que quisesse. Esse lugar é um tabuleiro de xadrez, criado pelas fases mais altas. Tudo que tentar fazer para atrapalhar o jogo deles vai apenas irritar eles. Nangun, gravando 3 facas no braço do demônio, fala, tire sua mão do caminho, ela fede, fazendo o demônio gritar de dor e se afastando dele. Nangun continua, tentei cortar sua mão fora, mas eu acho que meu corpo ainda não está pronto para isso. Bom, eu não tenho nenhuma runa especial ainda, então eu acho que faz sentido. Demônio fica xingando, mas Nangun continua dizendo, além do mais você não sabe nada. Regressar no tempo, as fases foram os desgraçados que permitiram que isso acontecesse também. Você acha que eles ficariam irritados? Acha que seres como eles iriam se importar? O demônio pistola o ataca gritando, tudo o que você pode fazer é falar. Mas Nangun com muita rapidez some. O demônio sem entender tenta encontrar ele, mas toma um bicudão de mão na cara. Nangun fala, essa sua cabeça é apenas para decoração. Não entende o que ser um regressor significa. Significa que eu já completei as missões. Significa que minhas mãos já mataram mais de 600 mil demônios de merda da classe alta. Demônio ouvindo isso começa a tremer de medo e pensa, minha raça de Yaksha se sustenta ao comer o medo de outros seres, mas eu estou com medo de um humano, desse jeito eu vou ficar fraco. E começa a ficar pequeno e fraco, patético. Nangun, que já sabia disso, começa a rir. Com o demônio fraco ele fala, tem apenas 2 coisas que eu tenho a te dizer. Primeiro, antes dos portões do inferno abrirem, sua raça representante não será capaz de matar nenhum humano, essa será uma regra. Segundo, a razão pela qual eu vim aqui, foi para encontrar Yaksha por sua quantidade. Além disso, não se atreva a pensar em me matar quando os portões do inferno abrirem. Sua raça Yaksha de 2º nível Gil. Ryu. O demônio pergunta, como você sabe meu nome verdadeiro? Ele responde, nós temos um tipo de conexão. Deixando o demônio se cagando de medo. E pistolinha ele fala, você está tentando me dizer que eu era seu servo ou algo assim. Mas Nangun só com um olhar, faz ele voltar a ficar calminho. Vendo que estava sem saída, ele pega sua bolsa e abrindo ele pega algo e entrega para Nangun. Ele observando aquele objeto percebe que já tinha visto, e que era uma loja criada para os profetas, onde tem tudo o que precisa como escudos, qualquer tipo de armas como espadas, mas os preços dos itens é insano. Nesse nível estou pegando uma cabeça por monstro. Eu nunca vou conseguir comprar nada.
apenas 1 milhão de cabeças seria uma grande mudança para mim. O demônio fala: o que você está olhando tão focado? Você não tem nenhum meio real de conseguir cabeças ainda. Estou dizendo que você não será capaz de comprar nada ainda. Depois de olhar por um tempo, ele encontra um pergaminho. Demônio já estrela os olhos. Nangun olha para ele e fala: me dê isso de presente. Eles ficam se olhando em silêncio, e o demônio já começa a xingar: você deve estar louco. O que quer dizer com dar de presente? Você leu o que está escrito. Precisa ser por simpatia. Você enfiou espadas no meu braço. Você bateu na minha cara. Então por que eu te daria isso de presente do nada? Eu não sei o que você está pensando, mas desencana. Nangun segurando e arrancando uma das facas, e depois outra. Demônio grita: o que você pensa que está fazendo? Você é o demônio aqui. Nangun responde: eu só estou ajudando a tirar as facas para você. O demônio, não aguentado mais, pega um monte de dinheiro e manda ele pegar 20 milhões de wons, e se ele for embora ganha mais 80 milhões, e joga para ele ir pegar e ir embora. Nangun só observa e fala: você sabe muito bem que em 3 dias esses pedaços de papel não vão valer nada. Acredite, você vai querer isso. 2 anos depois esse dinheiro vai salvar sua vida durante a noite negra. O demônio fica tentando entender o que é essa noite negra. Nangun também fala: você pode não saber, mas eu sei o que terá valor e o que não terá valor futuramente. Dinheiro sempre terá valor, mesmo quando os portões do inferno abrirem. O demônio pensa: será que ele está falando sério? No domínio dos humanos isso pode ser dinheiro, mas para nós é apenas papel. E então fala: e se você estiver mentindo para mim? Nangun responde: não posso provar nada para você. E então arranca outra faca do braço dele, e continua falando: me escutar ou não é escolha sua. 2 anos depois você vai ter desejado ter dito sim, mas de novo é sua escolha. Demônio fala: você é tão mau quanto aqueles malditos nagas. Nangun responde que já ouviu falar sobre eles antes. O demônio, sem saída, abre a loja pelo pergaminho, e entrega para ele e pergunta: o que você planeja em fazer com isso? Ele responde que vai usar para gravar umas coisas. Nisso o demônio fica pensando sobre o dinheiro. Nangun fala: será o meu bilhete de entrada para o julgamento do profeta. Demônio, todo humilhado, pensa: ele é muito bom em falar asneira. Eu cansei, espero que você saiba o que está fazendo. Antes de terminar de falar, percebe que ele realmente disse a verdade. Nangun começa a usar para entrar no julgamento do profeta. Depois de usar pergaminho, a realidade à sua frente começa a se quebrar. Ele, sem medo, começa a entrar na realidade que se quebrou, dizendo: vou encontrar as fases. Então, ao atravessar, ele começa a cair e o demônio que o seguiu também cai junto. Enquanto descia tentando ver algo, um olhar gigante os observa. Ele então chega até o chão de um lugar assustador. Depois de chegar ao chão, ele começa a caminhar por uma ponte. O demônio, o acompanhando, fica olhando para ele. Nangun olha para ele e ele tenta disfarçar, até suando de medo de morrer. Nangun, olhando para ele, pergunta: por que está me seguindo? O demônio responde: cuida da sua vida. Só estou aqui para ver que tipo de morte horrível você terá. Mas me deixe te perguntar uma coisa. Ele diz: pode perguntar. Demônio fala: digamos que tudo esteja certo. Você sabe do teste dos profetas e da linguagem rúnica pelas memórias de sua vida passada, e agora você está tentando roubar o privilégio dos profetas, certo? Beleza. Nangun responde: e o que tem nisso? Demônio continua: o que você fará quanto ao profeta? Originalmente alguém ficaria no lugar que você vai ocupar. Você sabe quem ele é. Agora mesmo você está roubando o privilégio dele. Você não se sente mal com isso. Nangun, depois de ouvir, começa a falar: lamento fantasma Shoyei-zou, uma entidade incrível, uma das 8 estrelas marciais, possuindo inúmeros monstros mortos-vivos e sendo quase imortal. Ele estava no mesmo nível do mais poderoso entre as estrelas marciais Alec. Mas para as pessoas, ele era apenas outro lixo que merecia morrer. Porque ele era um psicopata. Para ter monstros mortos-vivos, você precisa de cadáveres, um requisito básico. Shoyei-zou fez experimentos com pessoas vivas para criar corpos de alta qualidade. E eu fui uma das suas cobaias. Por isso eu não me sinto nada mal por roubar isso dele. Demônio fala: que cara frio, mas não importa o quão grande você foi no passado, agora você é só um humano comum. Eu te diria para ser cuidadoso, se você ao menos soubesse no que se meteu. Nangun responde: que sabe muito bem onde se meteu, quem me atormentou por 18 anos. Antes de terminar, eles ouvem uma voz dizer: um visitante indesejado. Ele também recebe uma notificação dizendo: você entrou no território do domador das 7 serpentes.
A voz pergunta ao demônio: Gilrio, por que trouxe um humano aqui? Ele já começa a se borrar de medo. A voz continua: apenas o profeta é permitido aqui, você não é o profeta que eu escolhi. Nangun imparcial responde: não me escolher, foi o seu maior erro. Você devia ter me escolhido desde o começo. Nisso um imenso olho aparece diante dele assustador. O demônio grita: domador das 7 serpentes, esse homem é um regressor, o assassino que decapitou mais de 600.000 demônios de alto nível. A voz fala: então você é aquele que virou nosso tabuleiro. Você não é qualificado para ser o profeta. Nangun responde: por que não vê com os seus próprios olhos? Sou bem melhor que o Shoyizou que você escolheu. O domador das 7 serpentes, olhando para ele, começa a ver cenas de seu passado, quando ele estava prestes a perder sua filha, no alto de um prédio, segurando sua filha pendura, ela chorando de medo segurando a mão dele, vendo seu braço direito quebrado enquanto ainda segura a sua filha, seu braço esquerdo quebrado e perfurados por flechas ou ferros de escombros. Ele implorando por ajuda para Deus ou qualquer um que salvasse sua filha. A cena de um monstro saindo do chão e subindo o prédio. O olhar de sua filha aterrorizada com a cena. O olhar dela enquanto era engolida por aquele monstro. O desespero dele vendo a sua filha morrer diante aos seus olhos, sobrando apenas uma de suas mãos. O domador, vendo algo estranho, começa a rever novamente todas aquelas cenas, revendo uma vez após a outra aquelas imagens horríveis, e revendo sem parar, mas o porquê ficar revendo isso, até que o domador vê a mão de um espírito angelical tocando as mãos de pai e filha, como se tentasse ajudar ou confortar, o olhar dele perdendo sua filha. Meu Deus, que cena triste essas! O domador rindo fala: o regressor que alterou a linha do tempo era um de meus seguidores. Ele, após ouvir isso em tom de risadas, começa a quebrar o poder do domador, como se não fosse nada. Após quebrar seu poder, pousando no chão, ele fala: você deveria pensar antes de falar. E com raiva ele saca uma faca e ataca, aquele olho gigante sem misericórdia o rasgando inteiro. O demônio surpreso grita: puta merda, agora a porra ficou séria. Nangun, após rasgar o olho, fala: eu não sou seu seguidor. Vendo o olho todo rasgado, ele pousa no chão pronto para continuar. O domador pergunta: que surpresa, o que aconteceu para você possuir esse poder? Nangun, ao ouvir isso, pensa: como pensei, mesmo sendo uma entidade superior, ele não sabe de tudo. E então fala: o poder confirma minha regressão, quem sabe talvez seja uma recompensa por viver naquele inferno. O domador estrala os dedos, e um fogo roxo rodeia eles dois, os prendendo. Ele olha aquele fogo bem calmo, ela aparece e olha para ele e fala: te perguntei o porquê de ter esse poder. Nangun, indo em direção ao domador, começa a fala: Shoyizou, o profeta que você escolherá, ele antes de morrer me passou esse poder. O domador responde: interessante pensar que o regressor é um escravo devoto a mim. Acredito que tenha o direito de conversar comigo agora. Se mostrando por completo e revelando seu verdadeiro título, a portadora das 7 serpentes. E continua: um homem que decapitou mais de 600.000 demônios. Existiu alguém assim, Han? Quem fez isso provavelmente foi o observador do Sol e da Lua. Achei que era uma conquista inútil. Estou tão tocada que você precisou ultrapassar esse bloqueio, e veio até mim por conta própria, mas é uma pena porque eu já escolhi um profeta. E minhas decisões são absolutas. Nangun fala: não, elas não são. Você não sabe os requisitos para regressar, a deixando nervosa com essa resposta. Ele continua: significa que eu fui o único humano sobrevivente, e seu escolhido morreu. Todos os profetas escolhidos morreram antes de mim. Não estou aqui para implorar pela posição de profeta, eu vim para te dar uma chance. Se não me escolher, está tudo bem, posso levar a vitória para outra entidade superior. E o profeta que você escolheu será o primeiro que eu matarei. O demônio, até suando frio de medo, fala: Senhor Nangun, por favor, se acalme. A portadora das 7 serpentes com raiva responde: meu profeta, você está me ameaçando. Eu poderia te matar aqui e agora. Me escute, você pode se tornar um inimigo comum entre todas as entidades superiores. Isso significa que seu começo será o pior possível, porque eu te escolheria sabendo disso. Nangun responde: porque é assim que você pode ganhar esse jogo maldito. Eu sei que as entidades superiores não podem me considerar um inimigo, de acordo com as regras que elas criaram. Mesmo que eu não soubesse nada quando os portões se abriram, eu sobrevivi até agora, e eu vou continuar sobrevivendo, não importa que seja meu inimigo. A portadora das 7 serpentes, ouvindo isso, se acalma e fala: eu gostei disso, vou te dar uma chance então.
Nisso a portadora faz algo que faz Nangun olhar para o lado, e vê a Choi Eizou que foi teletransportado. Choi confuso fala, o que é isso, como vim parar aqui e onde eu estou? Quem é você e como sabe meu nome? Mas antes de terminar de falar é esmagado por uma pata ou mão gigante. A portadora rindo fala, mudarei meu profeta por você. Ele vendo a mão gigante sumindo e no lugar que Choi estava só havia uma grande poça de sangue. A portadora ainda rindo fala, agora eu escolho você Nangun como meu profeta. E aparece uma notificação para ele dizendo, o domador das 7 serpentes te reconheceu. Após isso uma grande matriz começa a aparecer em sua volta lhe dando poder e mudando seu corpo. Outra notificação aparece dizendo, você se tornou o profeta da serpente. Privilégio de profeta, teleportar para o galpão da serpente. Nangun olha para a portadora, sorri e diz, ótimo, você fez a escolha certa. Eles entram no depósito de tesouros da serpente, de frente a 3 portas venenosas. A domadora fala, embora eu só possa abrir a porta de cobre agora, leve o que você quiser dela, afinal os profetas precisam liderar as pessoas quando o festival começar. Nangun pergunta, então esse inferno que iremos atravessar, é um festival para vocês? Ela responde, não é para nós e sim para vocês. Ele olhando para ela pensa, isso é só um jogo para vocês fazes, já que esse é o começo eu vou usar tudo o que puder. A porta de cobre se abre diante deles, o demônio pensa, minhas pernas estão tremendo só de olhar, mas eles estão batendo papo como se isso não fosse nada. Ele fica ali com medo olhando as portas que ainda não pode abrir, até que as pernas perdem as forças e ele senta no chão, a porta então se abre por completo, ele ali com tanto medo que nem consegue se mexer. Nangun olha para ele vendo com medo, e o chama para o seguir e ele concorda. Isso depois que Nangun e a domadora já tinham entrado na porta de cobre e saído de lá. Quando eles voltaram do domínio da domadora, o demônio pergunta, Nangun, o que aconteceu lá dentro? Ele responde que conseguiu um item. Segurando em sua mão, a notificação mostra, número 8, nome capacete do monarca Leoric de rank lendário único. Quando utilizado por seres vivos drena sua força vital, quando utilizado por seres mortos, é concedido um grande poder. O demônio fala, eu estava me perguntando que tipo de equipamento ele tinha escolhido, mas isso é completamente inútil para alguém vivo, então por que escolheu isso? Aí ele percebe o porquê serve o capacete. Nangun olha para ele sombrio, o demônio então fala, como esperado você tem bom gosto, rindo para disfarçar. Nangun fala, Gil, mostre sua bolsa para mim. Ele responde assustado, mas para usar minha bolsa você precisa das cabeças. Nangun responde, eu as peguei 100.000 cabeças. Demônio fica surpreso e fala, você pegou do domador de serpentes? Ele responde que sim. Demônio também fala, porém sempre que eles dão algo para você, eles cobram um valor absurdo, mesmo para coisas simples. Ele responde que sabe disso. Então assustado o demônio pergunta, quanto você pagou por essas cabeças? Ele responde que pagou nada. Pelo contrário, eles que me pagaram. A domadora estava preocupada que eu fosse alvo de outros profetas. Já que sou um regressor, então ela me deu 100.000 cabeças. Em troca ela me deu uma missão, sendo isso a sua condição, algo equiparado ao ato de regredir, matar mais de 600.000 demônios. Nisso ele recebe uma notificação e recebe um selo vermelho, uma missão de raridade lendária. Ele abre o selo vermelho, o sistema mostra que a missão foi aceita, e também a missão oculta encarnação das 7 serpentes também foi adicionada. O demônio vendo aquilo pensa, o que diabos ele recebeu? Nangun fala, por que você está boiando? Ai, eu tenho certeza que te pedi a bolsa. O demônio então ainda boiando pega a bolsa e pergunta o que ele gostaria de comprar. Nangun fala, quero uma espada usável com as cabeças que eu tenho, de pelo menos de rank raro. O demônio fala que tem 2 espadas de rank raro usável, óleo da viúva e espada de decapitação. Nangun vendo as espadas fala, descrições muito longas, nada de bom vem de histórias profundas, só significa que ela vem com problema. O demônio responde, sim, esse também é o motivo de ser tão barata. Ele então pega uma delas, eu vou escolher essa, e comprarei uma bolsa com as cabeças restantes. O demônio então entrega a espada e também a bolsa em forma de um cinto. Ele rindo fala, aqui está seus itens. Desfazer de objetos com histórias profundas, é uma dor de cabeça chato para caralho. Além disso, ser seu amigo vale muito mais do que essa bolsa insignificante. Nangun guardando os itens pergunta que horas são. Ele responde que são 3 horas da tarde em ponto. Nangun também pergunta, então por que esse lugar está deserto? Ele responde, essa parte tem uma barreira ao redor, ninguém pode entrar.
Saindo do metro, Nangun fala: bom trabalho, Gil, não vou chegar atrasado graças a você, isso é um alívio. O demônio pergunta: você vai fazer mais alguma coisa? Enquanto pensa: eu sabia, ele comprou a espada, ele está definitivamente planejando algo. Não é possível, ele está planejando caçar profetas. Ele então sorri e fala: bem, você sabe, eu preciso ir buscar minha filha. Isso deixa o demônio todo bugado. A aula está terminando agora, até mais, Gil, a gente se vê por aí. Por 2 dias antes da abertura dos portões do inferno. Eu passei um tempo com minha filha, passeamos também, fazemos compras, passamos um bom tempo jogando jogos, nos divertindo muito. Isso foi um lampejo de normalidade em meio a uma vida caótica. No 3º dia, Somin fala: é hoje o dia que você estava falando, pai? Ele diz que sim. Ela fala: suprimentos de sobrevivência, isso vai ser suficiente, será? Eu comprei isso com a minha mesada. Nangun pergunta: você acredita no que eu te disse? Ela responde que é claro que sim, porque eu sempre estou do seu lado, pai. Ele fica feliz por ouvir isso. Junto ele sai pronto para o que der e vier. Eles vão para o Cemitério Nacional de Daejeon, prestar homenagem para sua falecida e amada esposa. Depois de um tempo eles vão embora. Já em outro lugar ele encontra um velho amigo e bate continência e o chama de Capitão Nan. Ele também o cumprimenta falando: uma continência, cara. Faz quanto tempo desde que saímos do exército? Enfim, é bom te ver, Myungon. Seu amigo responde: você continua o mesmo de sempre. É como se você estivesse pronto para voltar à ativa amanhã se necessário. Ele sorri com o elogio. Seu amigo também pergunta como está a Somin. Ele responde que ela está bem e que está dormindo no carro. Seu amigo feliz responde: entendi, é um longo caminho de Seul até aqui. Ela deve estar cansada. Peço desculpas. Devia ter ido até você. Nangun fala: não diga isso, eu deixei ela dormir de propósito. Porque hoje não será algo bom de se admirar. Seu amigo fala: você não está falando do meu rosto ou está? Nangun sério fala: bem, tem uma razão pela qual eu escolhi falar com você aqui e não em Seul. Myun, eu preciso te contar algo. E se o mundo estivesse para acabar, você acreditaria em mim? Fazendo seu amigo até cuspir o que estava tomando e pergunta: qual é, Nangun? Você percorreu tudo isso para me contar uma piada. Esse encontro era para nos divertirmos. Ele ainda sério fala: eu realmente queria que fosse uma piada. Isso deixa seu amigo assustado. Mas antes dele falar algo, um grande tremor começa. Todo mundo fica se perguntando o que está acontecendo. Seu amigo se levanta tentando entender o que está acontecendo. Ele grita: Nangun, precisamos sair daqui agora. Mas fica surpreso ao olhar para ele, segurando sua espada envolto de uma névoa vermelha assustadora. Seu amigo assustado sem entender, e Nangun com muito ódio fala: eu vou matar cada um deles. O primeiro portão do inferno se abre, e muitos goblins começam a aparecer. Gangun, vendo todos correrem em uma direção, ele olha para os goblins pronto para matar. Seu amigo assustado tenta chamar por ele para fugir daquele lugar. Mas Nangun apenas espera os goblins se aproximar extremamente calmo. Ele olha para seu amigo e fala: vamos sobreviver juntos dessa vez. Seu amigo assustado, vendo os goblins atacar seu amigo, tenta ajudar. Mas Nangun com facilidade começa a fatiar os goblins como se não fosse nada. Seu amigo ainda tentando entender o que está acontecendo vendo os goblins decapitados. Nangun então fala: Myungon, por favor, traga a Somin. Ele responde: o que você está planejando? Mas ele apenas o olha calmo dizendo: por favor, temos que proteger ela. Seu amigo, vendo como ele está sério, se recompõe. E como um soldado pronto diz: sim, senhor. E corre para proteger a Somin dizendo que vai voltar com ela. Agora Nangun, não precisando se conter, começa a massacrar todos aqueles monstros. Ele olha para o céu para ver o que mais vai acontecer, e um grande olho aparece olhando para todos. E então começa a liberar legiões de goblin para atacar e matar todos na sua frente. Todos vendo aquilo começam a correr e fugir. Apenas Nangun fica ali parado esperando todos aqueles monstros. Ele começa a lembrar da portadora das serpentes dizendo: já que você se tornou meu protegido, permita-me oferecer um conselho. Você é aquele que lida com as vidas dos que falharam. Se deseja salvar alguém nesse momento, você estará descartando as vidas de outros. Seja egoísta, esse é o caminho que o profeta da 7ª serpente deve trilhar. Independente do que faça, você sempre será um hipócrita. Nangun então começa a falar: preciso ser forte para o caso de eu precisar enfrentar o destino dos hipócritas um dia. Você pode não se lembrar, mas pode me ajudar mais uma vez nessa vida. Eu que possuo o poder maior que todos nessa terra, espíritos dessa terra natal apareçam e me deem sua força. Nesse momento todas as lápides do cemitério começam a liberar uma luz vermelha.
e essa luz vermelha vai em direção de Nangun para te fortalecer. Ele começa a receber toda essa força poderosa, e notificações começam a aparecer. Detecção de almas nível 2 ativada. Espíritos amigáveis à sua volta ressoam em você. Óleo espiritual nível 2 ativado. Os espíritos do memorial se erguem dentro de você. Você pode usar a invocação de almas nível 2. Número de almas que podem ser invocadas excedeu sua capacidade atual. Número de almas invocáveis 3. E então Nangun começa a invocar os 3 mortos-vivos. Eles começam a se erguer do chão em volta de uma energia vermelha. Depois de emergirem, eles se juntam em volta de Nangun esperando seus comandos. Os Goblin continuam a atacar e matar todos em sua frente. Myogun segurando a Somin fala: droga, essas coisas não têm fim. Nangun está lidando com eles sozinho. Não acredito que a Somin está dormindo tão pacificamente nesse caos. Ele então, olhando para o portão do inferno, vê que os monstros saem dele como um tornado de destruição que quer engolir tudo. Os monstros então o atacam para matar e ele, segurando a Somin, olha para aquele monstro sem saber o que fazer. Mas um dos servos de Nangun decapita o Goblin com facilidade. Ele olha aliviado vendo que seu amigo chegou e fala: o que está acontecendo e quem são essas pessoas? Nangun responde: explico melhor depois. Primeiro pegue essa espada, ainda tem muitos Goblins ao nosso redor. Você era muito bom no Kendo, então consegue usar isso, certo? Ele, pegando a espada, fala: eu prometi nunca mais tocar numa espada de novo, mas tenho vidas a salvar. Sinto muito, mestre, por favor perdoe esse discípulo imprestável. É mesmo qual é o nome da espada. Depois disso, as pessoas tentando sobreviver tentam em desespero fugir dos monstros, dizendo que não querem morrer. Uma criança se separa de sua mãe gritando por ela enquanto ela tentando o salvar, enquanto ela é segurada por um homem que diz: precisamos salvar os vivos, aonde você vai? Ela desesperada grita que ele está vivo, me solte, quero salvar meu filho. Um monstro chega na criança preste para matar sem piedade enquanto a mãe grita por ajuda. Nisso Myogun chega na hora e mata o monstro, salvando a criança. Ele olha para a criança e diz para ela ir para sua mãe e pede para levantarem a criança. Ele, sem perder tempo, continua a matar os monstros sem parar. Nangun, ao vendo, pensa: não devo mostrar meu poder em público, então preciso confiar a posição de liderar pessoas a você. Em sua vida passada ele foi o líder do clã dos Guardiões Armados. Myogun da espada tais são um forte espadachim. Entretanto eu liderarei das sombras com meu exército de mortos-vivos. Myogun e os servos de Nangun continuam a massacrar os Goblins sem parar. Com determinação e ódio ele aponta sua espada, destruindo completamente a cabeça do Goblin. Ao vendo morto, suspira dizendo: finalmente esse é o último. Acho que finalmente posso descansar agora. Mas outro tremor acontece, ele fala: o que foi agora? Lidamos com todos os Goblin, o que é agora? Nangun olha em uma direção já sabendo o que era e fala: está finalmente aqui. E um boss aparece na frente deles de nome Guerreiro Goblin, um gigante monstro com muita sede de sangue. Ele ergue sua espada sem perder tempo, e golpeia Myogun, que defende com toda sua força. Depois de atacar ele com impiedade, apenas olha para ele que não morreu, ignora das costas e sai sem fazer mais nada. Nangun chega até ele e fala: parece que não quebrou os ossos, então você vai ficar bem. Seu amigo responde: o que é essa coisa e por que só atacou uma vez e saiu? Nangun fala: acredito que ele foi em direção ao santuário. Seu amigo pergunta o que é esse santuário. Nangun responde que é um local construído para oferecer colheitas ao Lorde dos Goblins. Eles planejam definir a torre memorial como um base deles. Se não os encontrarmos, os números deles aumentarão rapidamente. Seu amigo fala: fazer uma coisa dessas com uma torre memorial, malditos monstros. Mas como você sabe dessas informações? Ele responde que é a minha segunda vez. Myogun confuso pergunta: como assim sua segunda vez? Nangun responde que essa é a sua segunda vida. Seu amigo, meio sem entender, fala: como esperado de você, suponho que seja tudo chato para você, sendo sua segunda vez e tudo mais, bora terminar com isso logo. Nangun responde: calma, isso não acaba apenas finalizando esses malditos. Para parar seus planos temos que achar o chefe mundial. O seu nome é Lorde dos Goblins. Nós temos que matar ele. Já perto da torre memorial, eles se preparam para atacar. Myogun fala: parece que ele não aguenta um simples soco, em contraste com seus guerreiros. Nangun fala que é porque ele usa magia. Há uma razão para os guerreiros o seguirem. Vendo que a Somin não acorda, Myogun pergunta: ele ainda não acordou depois de tudo o que aconteceu? A Somin vai ficar bem assim? Nangun responde: eu coloquei ela para dormir desse jeito para o caso de uma situação igual essa. Não há necessidade de se preocupar porque eu pretendo invocar os soldados espíritos desta vez.
Seu amigo surpreso fala: invocar espíritos, que loucura e essa? Ele responde: vamos começar limpando esses goblins guerreiros. Várias coisas vão te surpreender no futuro, então já vai se acostumando com tudo o que você vai ver aqui. Eles se preparam olhando para a base cheio de goblins guerreiros. Os goblins, notando eles chegarem, olham para suas direção. Mas Nangun, sem dar tempo para eles, ataca com tudo, lançando uma faca e acertando bem no olho dele, que grita de dor. Ele corre em sua direção sem perder tempo. O goblin, com apenas um dos olhos inteiro, ataca com sua espada, tentando matar ele, que se esquia com facilidade. Já esperando esse ataque, ele pega 2 tranquilizantes enquanto pula em sua direção, e enfia no pescoço do goblin guerreiro, que grita: que bicho feio da desgraça. Ele manda seu amigo atacar agora para aproveitar. Ele então pula com sua arma pronta para decapitar o goblin, e dá uma espadada no pescoço dele para arrancar. Mas ele, endurecendo o pescoço, a espada não consegue cortar a cabeça dele. Atacando para trás, o goblin grita pronto para matar os dois. Myogun, surpreso, fala: somente flexionou os músculos e a espada não foi capaz de cortar. Nangun fala: é uma pena, embora os dardos tranquilizantes tenham sido bom. Seu amigo pergunta onde ele conseguiu os dardos. Ele responde que conseguiu na praça subterrânea da rua Uji. Seu amigo, que não bate bem das ideias, fala: como esperado, o ponto de acesso de Seul. Eu queria comprar uma máquina de depilar pelos do nariz lá. Mas antes de continuar falando coisas nada a ver, Nangun fala: bora matar logo esse goblin. Temos que terminar isso logo antes que o Lorde intervenha. O goblin, gritando, levanta sua arma e ataca os 2 que esquivam para não morrer. Nangun prepara mais 3 dardos tranquilizantes e arremessa na direção do goblin, que acerta os 3 dardos no peito do bicho feio, que até fica babando e tremendo mole, e começa a bambear de fraqueza e cai de joelho. Myogun, vendo aquilo, corre em sua direção, gritando: não vou falhar desta vez. Ele ataca com tudo e desta vez consegue decapitar a cabeça do goblin guerreiro. Depois de matar, ele fala: os ossos são tão duros que meus braços ficaram dormentes. Cuidarei disso com o tempo e meus bíceps também. Nangun fala: não abaixe a sua guarda. Vamos em direção ao Lorde agora. Eles vão atrás do Lorde dos Goblins. Chegando perto, Nangun nota o lugar onde ele fica vazio, olhando e tentando entender onde ele pode ter ido agora. Percebe algo errado e fala onde ele pode estar. Será que é uma armadilha? Nisso ele olha para seu amigo e vê o Lorde armando um ataque para o acertar, e grita seu nome para se esquivar. Mas seu amigo, que não bate bem das ideias, acha que Nangun está de alguma forma o elogiando e fica todo feliz em ouvir seu nome. E pergunta o que foi Nangun. Nisso ele manda um de seus espíritos invocados em sua direção. E antes do Lord Goblin matar seu amigo com uma magia, o espírito entra na frente, tomando o golpe em seu lugar e sendo destruído. Nangun, vendo seu espírito destruído, fala: será que é porque os espíritos têm uma baixa taxa de crescimento? Como pensei, não vai durar muito tempo agora, só me restou 2 espíritos. Myogun, com raiva por ter perdido um aliado a defendendo, ataca o Lord Goblin em fúria. Mas o Lord Goblin se defende usando um escudo de energia, e arremessa Myogun para trás com tudo, o mandando com tudo no chão de volta para o mesmo lugar que estava. Ele fala: mas que merda, o que é isso? Nangun, pegando a espada, responde: é um escudo, não é um feitiço avançado, mas é raro nesse estágio. Seu amigo pergunta: então o que devemos fazer para matar ele? Nangun responde: vamos ter que esmagar ele com força bruta. Seu amigo fala: não tem como superarmos isso agora, não temos tanta força assim. Nangun responde: não existe algo como não tem como, vamos conseguir e ponto. Apenas deixe isso com a espada, só confia. Seu amigo fala: não entendo o que está querendo dizer com só confia. Nangun responde: essa espada é um item amaldiçoado com uma alma ligada a ela. Colocando a mão em seu ombro, também fala: confia a qualquer custo, nunca solte essa espada. E então ativa sua habilidade Olho da Alma nível 2. A espada começa a possuir ou enviar muito poder para ele, fazendo todo seu corpo emitir uma energia vermelha como um Saiyajin Red. Lord Goblin, vendo que a porra ficou séria, começa a convocar toda a legião de Goblin para matar eles. Mas os 2 espíritos já estavam decapitando os Goblin e colhendo suas cabeças. O Lord Goblin ainda assim manda todos atacar Nangun e seu amigo Saiyajin Red. Nangun, para ganhar tempo até seu amigo conseguir se fundir completamente com o espírito da espada, olhando para aquela multidão de Goblin vindo para matá-los, retira de sua bolsa outro item que conseguiu com o portador das 7 serpentes. Espada prateada do caçador de demônios, uma espada de arremesso que produz um efeito mortal quando despedaçar. E então arremessa na direção de todos os goblins. Quando a espada se aproxima dos goblins, ele começa a se despedaçar.
causando uma explosão carbonizando todos os goblins num raio de 100 metros. Ele olha para seu amigo e fala: "Não consigo mais comprar tempo. Agora é a sua vez de fazer sua parte, Milgun." Seu amigo começa a se fundir completamente com o espírito da espada, emitindo cada vez mais uma energia vermelha e ficando com manchas negras pelo corpo. Uma notificação aparece dizendo: "Comungando com a alma do carrasco imbuído na espada, o espírito do carrasco anseia por sangue." Ao terminar a fusão, ele parte com tudo em direção ao Lord Goblin. Ele, ao vendo chegar para atacar, todo endemoniado se caga todo de medo. Milgun, endemoniado, chega com muita sede de sangue, até rindo, para arrancar a cabeça do Lorde. Ele, até suando frio, usa seu escudo de energia para se defender do ataque de Milgun, que não tá nem aí com nada, só quer arrancar a cabeça dele, que até saliva. Quebrando seu escudo e rindo que nem um psicopata por trás do escudo se quebrando, o Lord Goblin, vendo que ia dar merda, tenta reforçar o escudo. Vendo que ia dar merda do mesmo jeito, já fica igual a um japa que mete o dedinho do pé na quina do pé da mesa. A espada começa a quebrar todo o escudo. Milgun, todo psicopata, rindo pela cabeça do Lord Goblin, consegue atravessar o escudo e enfiar a espada no peito do Lord Goblin. E com a espada enfiada no peito do Lord Goblin já morto, a fusão com o espírito do carrasco começa a se desfazer. Nangun, vendo a morte do Lorde, olha para cima, para o portão do inferno, que começa a se fechar. Os espíritos invocado por Nangun também matando os últimos Goblin restantes e coletando suas cabeças, e Nangun ali para e aliviado que finalmente terminou a primeira batalha com sucesso. Olhando aliviado e também determinado para o portão do inferno que se fechou, nisso começa a aparecer várias notificações. O Lorde dos Goblins foi eliminado, enviando recompensa básica a todos os participantes dentro do raio de 150 metros. Os participantes com influência direta, independente da distância, irão receber uma recompensa por participação. Uma recompensa sucesso será dada aos participantes que deu o último golpe na criatura. Será garantido um saque do Lorde dos Goblins. O saque só pode ser reivindicado por um dos participantes. Nisso, Milgun, voltando ao normal e confuso, pergunta: "Nangun, o que foi que acabou de acontecer e o que são todos esses baús?" Ele responde: "Você derrotou o Lord Goblin. Agora é hora de pegar nossas recompensas." E eles abrem todos os baús para ver as recompensas e dividir o saque. Os dois primeiros itens que aparecem para eles junto de um bracelete do Lord Goblin ficam para Milgun, que fala: "Isso é incrível, devo dar esse para você." Nangun, vendo que ele já estava até usando o item, fala: "Não precisa, eles vão ser mais útil para vocês, é lutinho da porra." Nangun, notando um item, olha para o baú e aparece uma notificação dizendo: "Você adquiriu o coração do Lorde dos Goblins, item de classe raro excelente." E vendo os status do coração, é um item para aqueles com pré-requisito em magia. Milgun, Zé Lutinho, já chega falando: "Esse ai é realmente muito bom." Nangun também fala: "Mas não é efetivo para aqueles que não possuem o talento inato. Afinal, nós não temos um grande talento para magia. Quando o próximo portão do inferno abrir, vamos arranjar alguém para trocas. Então vou ter que vender isso por um alto preço." Ele então vai guardar o item na bolsa, mas o item fica dando recusado, não pode ser guardado na bolsa. E uma notificação aparece dizendo: "Você gostaria de buscar por um indivíduo talentoso? A troca é possível entre os destinatários das recompensas." Ele, lendo essas notificações, se pergunta: "Alguém recomendado? Havia uma função assim e eu não sabia. Mas faz sentido, na minha vida passada estive muito ocupado caçando demônios, com o objetivo de rever minha filha. Mas isso é estranho, nem eu nem Milgun temos talento para magia." Outra notificação aparece dizendo: "Alvo adequado confirmado, verificando o potencial de crescimento do fator mágico." E o coração do Lorde dos Goblins se transforma em uma luz e sai voando em direção do alvo. Nangun fica observando com atenção até onde a luz vai para também ver quem é a pessoa, e olha surpreso vendo que a luz está indo em direção de onde sua filha está. A luz então começa a se fundir com a sua filha, some. Vendo isso, ele fala para esperar, mas já é tarde. O alvo recomendado era Some, sua filha. Potencial de desenvolvimento mágico de classe lendária excelente. Ele começa a pensar: quem poderia imaginar que a Somin teria uma inclinação para magia? Embora seja normal que eu não saiba disso, já que a perdi depois que o portão do inferno abriu. Isso não é simplesmente uma questão de ter predisposição. Ela não apenas tem o grau lendário, mas um grande potencial de desenvolvimento no excelente. Mesmo na minha vida passada nunca encontrei alguém assim. E então fala: isso é realmente incrível, mas isso significa que a Somin está destinada a sujar as mãos de Sam. Seu amigo, ouvindo o que ele disse, fala: Nangun, se você quiser pode escolher não despertar a magia da Somin.
Sinceramente, é difícil até para nós adultos lidar com esses monstros, mesmo se esse mundo virar o inferno. As crianças deveriam viver mais felizes que a gente não acha. Nisso a Somin começa a acordar. Depois de tudo o que aconteceu, ela está segura e salva. Ela desperta chamando por seu pai e também vê seu amigo tudo sujo de sangue de Goblin. Seu pai a chama e o seu tio fala: Somin, você cresceu tanto desde a última vez que te vi, quer que eu te dê um cavalinho. A Somin levanta e fala: o que está fazendo? Não sou mais uma criancinha. Mais importante, o que está havendo por aqui. Ao olhar em volta, ela fica assustada, vendo uma cena horrível cheio de corpos de monstros e pessoas como um campo de batalha. Depois de ver tudo aquilo, ela fala: você disse que passaríamos por tudo juntos, não importava o que. Ele fica surpreso com a atitude dela. Não foi por isso que você disse que seria hoje que os portões do inferno se abririam e que teríamos que lutar juntos. Nangun, impressionado com a coragem dela, pede desculpa. Nisso uma criança começa a se aproximar deles. Segura a manga da blusa da Somin. Ela olha para a criança surpresa. E a criança diz: por favor, me ajudem. A Somin se agacha e pergunta: o que houve com você e em que posso te ajudar? Ele, apontando o dedo, fala: por favor, ajuda a minha mãe, ela não acorda. Os monstros machucaram ela e agora ela fica assim. E começa a chorar pedindo que ajudem a sua mãe. Ela, vendo que a mãe dele está morta, abraça ele tentando o consolar. Myungun, vendo-a agir como adulta, fala: talvez é porque ela puxou você. Ela está sendo inesperadamente corajosa. Nangun responde: ela puxou mais a mãe e não eu. Eu sou fraco, tentei trancar minha menina construindo muros altos porque eu estava com medo. Myungun fala: mas isso é algo natural a querer se fazer como um pai. Nisso Somin chama seu pai e fala: vamos deixar ele ir com a gente também. Ele responde que não, pois haverá abrigos na grande guerra. De qualquer forma, ele estará mais seguro lá do que com a gente. A Somin responde: não agora, ele está totalmente sozinho. Ele fala que não quer dizer não me escute. Ela, triste, fala: ser deixado sozinho é assustador. Você não esteve ao meu lado também quando a mamãe foi para o céu. Isso deixa ele extremamente sem saber o que falar. Um portal se abre atrás deles e a domadora das 7 serpentes sai dizendo: viu o que eu te falei, um cara que controla os mortos caminhando na trilha dos vivos. Isso soa certo para você, Nangun, meu profeta. Eles olham para a domadora e ele chama por seu nome. A domadora continua: louvável, vocês eliminaram o Lorde dos Goblins. De acordo com o plano, a cidadela deveria ser construída antes da meia-noite, invocando vários goblins por toda a cidade. As coisas ficaram muito alteradas agora. Nangun então fala: do que está falando de repente? Não é melhor para você que eu seja bem mais ativo? A domadora responde: é claro que é melhor. Mas os meus superiores cabeças duras foram contra. Eles se opuseram a você comandar os mortos como soldados antes do festival começar. Nangun responde: qual o problema de usar todos os métodos ao meu dispor? Mande eles irem se fuder e pronto. A domadora fala: não posso porque eles estavam certos. Isso realmente deveria ser somente no festival. Ele pergunta: por que eu não posso usar agora? A domadora responde: porque não é equilibrado. Você controla as almas dos patriotas e pode até usar os poderes dos heróis e deuses antigos, não é mesmo? Nangun fala: com meu status, antes que você venha tagarelar sobre as regras, você deveria pensar em me defender, não acha? A domadora começa a rir e fala: eu sabia que você diria isso. Por isso vim aqui te oferecer um compromisso. Ele pergunta: qual compromisso? A domadora continua: é simples, uma vida por uma vida. Você já absorveu um bocado de espíritos, então tem que pagar o preço por isso. Originalmente a regra pede uma troca equivalente, mas já que nós também temos culpa, vamos encerrar esse assunto com apenas uma vida. A domadora, apontando o dedo, continua: a criança bem ali. Você já estava planejando deixar ele aqui mesmo. É melhor matar ele agora do que ter ele sendo um fado depois. Nangun, depois de escutar tudo isso, fica irritado, mas quando ia começar a falar, Somin, enfurecida, grita: que besteira é essa? E mate um bicudo de mão na cara da domadora, que deixa a todos surpresos e assustados. E ela fala que é você para dizer aos outros quem matar sua cobra. A domadora fica pistola com a atitude dela e a ataca, arremessando para longe e acertando uma parede com tudo, a deixando bastante ferida e cuspindo sangue. Nangun, furioso, ataca a domadora, mas também é arremessado para longe. Myungun não perde tempo e também ataca a domadora, mas também é imobilizado pela domadora. Com todos imobilizados e na frente da criança, ela, com uma cara de psicopata, fala: posso gostar de você, mas a sua filha passou do limite.
Ela precisa aprender uma lição, não é mesmo? Nangun, tentando se soltar para salvar a Somin, fala que não. A domadora continua. Devo acabar com isso tomando suas vidas. Escolha a vida dessa criança. Ou a vida desses dois. Faça a sua escolha, meu profeta. Mas ele só grita. Seu filho da pota desgraçado. E sem escolha libera o coração do Lorde dos Goblins. A domadora, só vendo o coração, não reage, só fica observando. Nangun grita para o sistema fundir o coração na Somin. A domadora, vendo seu plano funcionar, fica feliz observando em silêncio. O coração vem em direção da Somin e se funde com ela. A domadora só sorri com isso. E rindo mais, ela fala. É isso aí, continue assim, isso mesmo. Nangun, vendo a reação da domadora, pensa. Ela sabia da disposição da Somin desde o começo. Ela fez tudo isso de propósito só para criar essa situação. E então fala. Somin, me desculpe, eu queria te salvar. Tudo isso foi minha culpa. A Somin, ouvindo seu pai, responde. Não é sua culpa, pai, foi eu que ataquei ela. E no futuro também de jeito nenhum você faria uma escolha errada, pai. Eu confio em você completamente. Uma notificação aparece dizendo. Uma alma frágil está acalmando Nan Somin. E a alma aparece abraçando a Somin e a ajudando a se fundir com o coração do Lorde dos Goblins. E outras notificações aparecem. A alma está contribuindo para o despertar de Somin. Os traços mágicos estão se transformando. Magia, percepção mágica. Nangun fica surpreso vendo a quão poderosa sua filha está ficando. Assim que a Somin termina de despertar, ela começa a se curar e caminhar em direção da domadora. Com muita raiva ela fala, aquela que tem a culpa aqui, é essa desgraçada, e começa a gritar acumulando muita energia. E então solta uma magia extremamente poderosa em direção da domadora para acabar com ela. Mas a domadora nem mostra reação e fica ali parada esperando ser atingida pela magia da Somin como se não fosse nenhum perigo para ela. E quando o ataque de Somin estava se aproximando da domadora, ela, sem nenhuma intenção de desviar, começa a rir. E sem desviar se deixa ser atingida para ver o nível da magia de Somin. Ao ver o nível da magia, ela levanta a mão e começa a absorver a magia igual o slime Rimuru Tempestem e fala. Essa criança é muito fofinha, muito mais forte que uma magia de nível alto. Ela usou magia de nível místico. Nangun, parece que você encontrou alguém mais interessante que você. Ele, após ser solto, tenta-se levantar sentindo dor. A Somin, ainda irritada, manda a domadora não se mexer ou ela vai atacar novamente. Mas ela usou muita energia no seu primeiro ataque e começa a suar e a perder a consciência após usar toda a sua energia, e desmaia de tanta fraqueza do uso de toda a sua magia. A domadora, olhando para ela, fala. Percepção mágica é uma magia que gasta uma alta quantidade de mana. Você é só uma criança que acabou de despertar seu poder mágico, é claro que seria demais. A domadora então se aproxima dela e começa a usar sua mana para ajudar a Somin. Nangun, ainda desconfiado, grita para ela se afastar e fala. Não se atreva a tocar em minha filha. Não interessa se você é um ser de alto nível ou sei lá que caralho você é, eu te mato. A domadora responde. Não é como se eu fosse fazer alguma coisa com sua filha, eu só estou tentando ajudar ela. E continua a usar sua mana em Somin para ajudar. Depois se repor um grande parte de mana na Somin, ela para e fala. Você deveria agradecer sua filha. Parece que os outros seres superiores tiveram uma afeição por ela, então eles vão deixar essa passar. Nangun, a pegando no colo ainda inconsciente e em silêncio, a domadora continua. Mas tenha uma coisa em mente. De agora em diante não apenas os monstros vão atrás dela, mas você também deve proteger sua filha dos seres superiores que cobiçam ela. Nangun responde. E você, como meu ser superior, não deveria estar por aqui com as mãos abanando, ou devia. A domadora coloca um item em seus pés e fala. Esse objeto deveria ser feito depois que o castelo do Goblin fosse concluído. Os altos superiores queriam te dar isso como recompensa no próximo festival. Mas eu peguei deles e te entrego agora. Não estou fazendo um bom trabalho como seu Deus contratado, vindo até você ajudando sua filha e te dando esse item agora. Vou continuar de olho em você no futuro. Você deve continuar vivo pelo bem dos meus ganhos. Nangun só fica ouvindo em silêncio, vendo ela ir embora. Depois de tudo que aconteceu, passa um tempo. Somin começa a despertar no banco de trás do carro. Ao acordar assustada, ela fala. O que aconteceu? Eu definitivamente estava lutando contra aquela cobra. Seu tio fala. Somin, você desmaiou por gastar toda a sua mana. Ela responde. É verdade, mas espere então, e quanto àquela criança, onde ela está? Ele fala, está falando do Ozun. Seu pai já levou ele para o abrigo em Daejeon. Ele, irritada, agarra ele pelos cabelos e fala. O que eu disse para deixar ele ficar com a gente? Nangun responde.
Coloque o cinto que é perigoso assim. O abrigo de Daejeon é mais seguro do que com a gente. O exército Jin suiu graças a ele. O abrigo de Daejeon é o local mais seguro de toda a Coreia do Sul. Tem uma pessoa chamada Jin Suil em Daejeon. A gente se conhecia na vida passada. Ele é alguém confiável, então não precisa se preocupar com o Ozun. Somin ainda emburrada responde. Você disse que o abrigo de Daejeon é seguro tudo. Então aonde estamos indo agora? Nangun fala. Seul, depois que o primeiro portão do inferno fechou, outro abriu em Seul. Mas lá é diferente, o portão do inferno lá é uma masmorra. Se você quer prevenir maiores desastres, nós precisamos pegar a recompensa dessa masmorra. A Somin, ainda emburrada, só fica ouvindo em silêncio. Seu amigo fala. Nangun, então você é o que pode chamar de profeta certo. Uma pessoa escolhida por seres superiores, ele. Responde que é isso mesmo. Seu amigo continua. Então o que devemos fazer agora? Nangun responde. Nada demais, apenas precisamos ficar cada vez mais forte. Eles então vão em direção de Seul e tudo à sua volta só a destruição e caos. E uma notícia urgente de trânsito começa a ecoar pelo rádio do carro. Os serviços de metro foram cancelados devido aos danos nos trilhos. O expresso Paju foi fechado devido à destruição da via de Selja. Seu amigo começa a falar. Parece que será difícil usar a autoestrada. Eu ficaria bem já que sou forte, mas temos a Somin conosco. Então acho que a gente deveria usar a avenida. Mas antes de terminar de falar, um Goblin bate com tudo no vidro do carro. Eles para o carro com tudo por causa do impacto. Se perguntando o que está acontecendo e se a Somin está bem. Nangun, descendo do carro, se pergunta. Tem alguns malditos com os quais ainda não matei aqui. Nisso ele percebe algo atrás dele. E um Goblin aparece para o atacar de surpresa. Mas morto por uma pessoa com um arco e flecha que continua apontando com o arco. Ele fala: me desculpa, era só que os monstros de repente foram correndo atrás de você. Nangun, em alerta, responde. Fale depois que abaixar o seu arco. Ele se desculpa novamente. Nangun continua. Foi você quem matou todos esses goblins. Ele responde que sim. Seu amigo também, saindo do carro, ala. Você tem bons olhos, é meia-noite e você mirou nos pontos vitais. Nangun pensa, um cidadão comum matou vários monstros com somente um arco. Alguém talentoso como ele eu posso ter encontrado na vida passada. E pergunta qual é o seu nome, garoto. Ele fala, meu nome é Jeon Jienjin. Seu amigo então fala, como você acabou ficando nessa pilha de destroço, foi dito para todo mundo para ficar em casa nas rádios. O Jeon responde, eu preciso ir a Seul. Meu pai está no hospital e eu não consigo ligar para lá. Nangun pensa, agora entendo a razão de não ter conhecido ele na vida passada. Até um mago talentoso como a Somin tem dificuldades para sobreviver, e então fala, volte para casa, você não vai ser capaz de continuar metade do caminho. Usando essa bicicleta vai acabar morrendo. Jeon fala, por favor me ajudem. Por favor me deixem pegar carona com vocês até Seul. Vou me certificar de retribuir. Nangun olha sério para ele e fala, me retribuir, você fala. Nisso Jeon tira uma pedra roxa e fala, eu te dou isso, eu nem sei o que é isso, mas isso apareceu quando os monstros. Myeon, pegando a pedra, fala, uma pedra aí, garoto, nem eu nem Nangun podemos cuidar de pedras como um pet. O garoto ia falar alguma coisa quando Nangun, surpreso, interrompe falando, espera, isso apareceu quando os goblins foram mortos. Myeon responde, como esperado, cuidar de uma pedra como um pet é o melhor hobby, não é mesmo, Nangun? Ele, segurando a pedra, fala, isso é muito bom, mas isso não deveria aparecer agora. Então todo sai daquele lugar pegando a via expressa. Nangun pergunta para o garoto, você realmente não está mentindo ou está? Jeon responde, que é claro que não, essa pedra realmente caiu de um goblin. Ele fica olhando para a pedra roxa e pensa, uma runa de agilidade. Existem dois tipos de força que um humano pode obter no festival. Primeira são as runas naturais e a segunda são status. As runas de status são, quando utilizada, aumenta um pouco o status de agilidade. Naturais são os talentos especiais que existem desde seu nascimento. Por outro lado, status são habilidades que qualquer um pode adquirir se treinar o bastante. Runas são itens únicos que melhoram esses status. Naturalmente existe uma alta procura por runas. Entretanto, a probabilidade de encontrar uma em um monstro é quase nula. Bem, tecnicamente não é nula. Então acho que pode ter saído de um goblin. Jeon, surpreso, fala, então essa pedra é muito raro. Nisso Nangun começa a pensar, mas e se isso não foi sorte, e se ele tem algum talento? E então pergunta para ele, onde você aprendeu arquearia? Jeon responde, meu pai, um antigo representante nacional, me ensinou.
todavia atualmente ele se encontra acamado por conta de um acidente. Myeon também fala, representante nacional, se seu sobrenome por Jeon do time de arco nacional. Nangun fala, é claro que é. Jeon responde, seu nome é Jeon Taeo. Nangun pensa, como pensei, ele é filho do atleta Jeon Taeo. Em minha vida anterior, Jeon Taeo era um mestre rúnico, possuindo um talento natural raro que apenas Ana Lian tinha. Clãs ao redor do mundo tentaram recrutar ele, mas Jeon Taeo entrou em coma por 7 anos após seu acidente. Enquanto todos imploravam para ele acordar, a Santa Aira, uma das 8 estrelas marciais, gastou uma fortuna em um elixir. Entretanto, apesar do seu título, ela fazia atos malignos por trás das câmeras, como matar o Jeon Taeo por recusar a oferta de um clã. Mas dessa vez as coisas serão diferentes. Myeon fala, Nangun, devo ir para o hospital? Ele responde, não precisamos fazer uma parada antes. O Jeon, ouvindo eles, fala, desculpa, mas você prometeu que me levaria até meu pai. E se algo acontecer com ele caso nos atrasemos? Nangun responde, ir até lá agora não mudará nada, por conta da situação dos goblins. Policiais e bombeiros e até mesmo militares foram espalhados pelo país. Nesses momentos eles irão priorizar estabilizar instalações médicas. Por isso o hospital é um lugar bem mais seguro que o meio da rua. É melhor juntarmos cabeças, já que ir para o hospital não fará muita diferença. Jeon pergunta o que você quer dizer com isso. Ele continua, podemos curar seu pai com um elixir, deixando Jeon surpreso e cheio de esperança. Nangun continua, um elixir que custa 400.000 cabeças de monstros. Só existe um lugar que permite que juntemos uma boa quantidade de cabeças rapidamente. Myeon fala, Jeon, você é sortudo, estamos a caminho de uma dungeon. Somin também fala, meu pai está na sua segunda vida, ele sabe de tudo, caso se junte a nós, você certamente terá recompensas. Jeon fica sem entender, como assim segunda vida, e mesmo se juntarmos cabeças, onde podemos comprar esse elixir? Achando que é tudo mentira, Nangun responde, logo você descobrirá. Nisso o tempo passa e chega a meia-noite, uma grande luz desce o céu, bem à frente na rodovia que eles estavam, batendo no cão com grande força, destruindo tudo. Eles ficam assustados com o que está acontecendo. Menos Nangun, que já sabia que a dungeon iria aparecer nesse horário. Depois que a luz desceu, os monstros começam a aparecer prontos para massacrar todos. As pessoas, vendo tudo aquilo, começam a se perguntar o que é aquilo, assustados. O monstro então, rindo, fala, humano, serei breve, escutem atentamente. A partir de agora as fases lhe oferecerem, a audiência do festival, uma chance de despertar. Mas muitas pessoas começam a correr em desespero. O monstro, vendo as pessoas gritando e correndo, fica pistola e grita, silêncio, e solta um ataque que destrói tudo em linha reta, matando muita gente. Após o ataque, tudo estava em silêncio e destruído, com muitas pessoas vaporizadas. E continua a falar, vocês não aprenderam a escutar quando alguém está falando. Todas as informações necessárias serão automaticamente implantadas em suas mentes. Então não será necessária uma explicação detalhada. Mas, por formalidade, farei um anúncio. As regras do festival são simples. Mas antes de terminar, um carro à frente começa a buzinar sem parar. O monstro fala, que tipo de vagabundo de merda é esse que está buzinando? Nisso Nangun desce do carro, a chamando, seu fudido, sou eu. O monstro, vendo quem era, fala, e você, Nangun? Ele continua, suas palavras são curtas. Myeon também chega falando, então é esse o Yaksha de quem você estava falando. Ele parece mais forte que um goblin. O monstro fala, você se atreve a me comparar com um goblin? Esse humano mal educado, ele anda em direção deles e coloca a mão no ombro de Nangun e fala, mano, como você sabia que eu estava aqui? Por favor, tenha piedade com a minha dignidade. Há muitos olhos aqui, então não me humilhe. Nangun responde, serei breve, passa tudo, desde sua trouxa até sua bolsa do coração. O monstro fala, perdão, mas nós nem mesmo formamos um contrato. E você quer minha bolsa do coração assim? Dá não, mano. Nangun brabo fala, então você prefere me dar um elixir? O monstro responde suando, mas um elixir custa 400.000 cabeças, você não tem o suficiente. Nangun, olhando para o braço onde ele enfiou as facas no monstro, fala, parece que suas cicatrizes já se curaram, né? O monstro responde, não. Se não puder ser feito, não pode ser feito, você entende? Infringir as regulações sendo um intermediário me deixaria com problemas, visto que o festival começou hoje. Jeon, vendo eles conversarem, pergunta, que tipo de conversa ele está tendo com um monstro desses? Ele estava quebrando os carros e tudo. Myeon responde,
Também não tenho certeza, mas é a segunda vida do Nangun. Afinal, mesmo se algo estranho ocorrer, não pense muito. Jeon, ouvindo Myeon falar de segunda vida, pensa, de novo com essa mentira de segunda vida. Terminando de falar com o monstro, a Somin fala, parece que eles terminaram. Pai, do que vocês falaram por tanto tempo? Nangun responde, gastei minha mesada para comprar alguns suprimentos, e o monstro voltando no seu lugar falando a mesma coisa de antes. Nangun, olhando para Dujeon, fala, precisaremos deles para sobreviver lá dentro, e desse suprimento vamos ter mais chances. Jeon então fala, de repente na minha cabeça um grupo de yaksha, armaduras e masmorras. Todas as explicações sobre o festival inundaram minha mente, o que está acontecendo? Nangun responde, aquele yaksha de antes está inserindo informações básicas sobre o festival na cabeça das pessoas. Ele fez isso assim que começou a anunciar. Jeon fala, como é possível fazer isso na vida real? Então a segunda vida ou sei lá também é real. Myeon interrompe falando, e quanto ao carro, devemos só deixar aqui. Nangun, já preparado, fala, você vai levar o carro junto. Myeon, imaginando coisa, fala, pode dirigir um carro dentro da masmorra tranquilinho assim. Mas Nangun faz ele parar de imaginar falando, você vai levar o carro para Sinchon. A saída da masmorra é por lá, então vamos nos encontrar assim que terminarmos. Myeon responde, por quê? Mas as crianças estão lutando na dungeon. Como um adulto como eu poderia não fazer? Nangun o acalma dizendo, terá uma luta ainda maior em Sinchon, chamado de a Hora do Crepúsculo. Graças aos dados que achamos agora, você também sabe, no portão do inferno um número fixo de monstro irá aparecer, mesmo se fecharmos o portão mais cedo. Tem um evento em que os monstros restantes ainda saem todos de uma vez. Isso é chamado de a Hora do Crepúsculo. Seu amigo fala, impossível então, mesmo se fecharmos o portão mais cedo, no fim o dano será o mesmo. Nangun responde, é por isso que você vai para lá. Você precisa proteger as pessoas. Seu amigo emocionado o olha como um herói e fala, pode deixar comigo, como esperado do nosso Yun. Mas ele pensa, claro que poderia haver inúmeras casualidades, mas também é uma oportunidade para ganhar várias cabeças, e conseguir comprar o Elixir, e é uma ótima oportunidade de conquistar o mestre das runas Jeon Taeo. E então fala, vamos limpar a dungeon o mais rápido possível e te encontrar. E então chama a Somin e o Jeon. E já dentro da dungeon matando os monstros, Jeon se esforçando muito. Quando ele olha para o lado, vê a Somin usando magia, fica surpreso pensando, é mesmo magia, a realidade que eu conheço já era ou o que está acontecendo? A Somin, após matar os zumbis, fala, pai, você devia ter me dito antes que podia acabar saindo zumbis da dungeon. Eu devia ter trazido meu carregador. Realmente está parecendo o live action de Underworld, que eu vi no TikTok. Jeon, surpreso, se aproxima e fala, como consegue ficar tão calma vendo esses zumbis? Somin. Ela responde, as crianças de hoje não têm medo de zumbis porque jogavam Underworld. Também gosto de transmitir às vezes. Jeon pergunta, está falando de um jogo certo? Não sou muito bom com jogos. Somin fala, é mesmo, eu tenho talento para isso. Só consigo pensar em um que é melhor que eu, um atleta chamado Flame. Uma dungeon como essa é muito fácil. Nangun os interrompe falando, não exagere, Somin. Pode se sobrecarregar como da última vez. Ela responde que está tudo bem. Ao perceber outro grupo de zumbis, ele se aproxima. Jeon vem junto esperando os comandos de Yun, que o manda atacar rápido, e ele ataca matando aquele grupo rapidamente, e um surpreso fala, você acertou a cabeça de todos eles. Você ia tentar ser um atleta profissional como seu pai. Jeon responde que não. Comecei a atirar bem com o arco quando os goblins apareceu, é como se o alvo, de alguma forma, estivesse crescendo. Nangun pensa, ele despertou suas habilidades de arqueiro. Esperava que o talento dele fosse relacionado a runas, como o atleta Taeo, e pergunta o que mais mudou. Jeon responde, consigo sentir que algo está mudando. Te digo quando tiver certeza do que é. Somin atrás nota algo, e segurando eles aponta o dedo em uma direção, e fala, é o baú de recompensa. E sem escutar ninguém sai matando os zumbis correndo e dizendo que vai abrir. Nangun, sabendo-o, grita para ela esperar. Mas ela, usando magia e correndo, não consegue escutar seu pai. Ele pensa, merda, ela não consegue me ouvir por conta da explosão. Se as memórias da minha vida passada estiverem corretas, tem uma armadilha nesse baú, e então manda Jeon, atire naquele baú agora. Ele, obedecendo, aponta seu arco, e atira sua flecha no baú.
que explode tudo com a Somin bem próxima. Nangun assustado grita a chamando, ela começa a aparecer pela fumaça, e aparece toda bagunçada perguntando, o que foi aquilo? Ele aliviado. Vai até ela falando, graças aos céus está salva, essa é a armadilha da dungeon, graças ao Jeon você evitou um ataque direto. Mas se você tivesse aberto o baú, você teria morrido na hora. Jeon pensa morrido na hora e pensa, aquele maluco, deveria ter dito algo como isso antes. Somin e ele vai até o lugar do baú, e a Somin pergunta, então é um espírito do mal. Nangun responde, que é um prêmio, e uma chave estava no lugar do baú, essa é a chave para a sala do chefe. Chegando até a frente da sala do chefe ele fala, além dessa porta, está o Rei Gol deixando os dois assustados. Cena corta para Myeon chegando até seu destino, tem bastante trânsito aqui, esse é o carro do Yun, não pôs o deixar em qualquer lugar, ao se aproximar do lugar falado, ele ouve um anúncio, esse é um anúncio do escritório de central da Agência Nacional de Controle de Emergência. Insistimos para todos os residentes de Seul evacuarem para o abrigo mais próximo. Myeon vendo todo se pergunta que já está acontecendo, e então surpreso ele olha pela janela do carro, e vê o portal do inferno se abrindo no céu, e todos correndo assustados, e aparece um anúncio do sistema dizendo, a hora do crepúsculo chegou. Cena volta para grupo de Yun, entrando na sala do chefe Rei Gol, e recebe um anúncio dizendo, você entrou na tumba. Cena volta um pouco na entrada da tumba onde Nangun falava, não enfrentaremos apenas o rei canibal nessa sala. Mas 4 zumbis de elite também, a menos que lidemos com os 4, o rei canibal não será derrotado. Somin também fala, zumbis de elite aposto que eles não serão derrotados com um único golpe certo, Jeon concorda e fala, porém se cooperarmos, podemos derrotar eles um por um, Nangun responde, não dará certo porque o rei canibal irá reviver eles infinitamente. Em outras palavras, se não os derrotarmos de uma vez, não vamos conseguir nem arranhar o rei canibal. A Somin fala, pai você não comprou alguma coisa do Yaksha. Você disse que usaria isso na masmorra, ele responde que ela está certa, com esse pingente do paladino. Poderemos retardar a ressurreição dos zumbis, mas evitar que os 4 retornem ao mesmo tempo é um desafio. Cena vai para a cidade onde o evento do crepúsculo está ocorrendo, os militares estão quase perdendo sua segunda linha de defesa, um militar pedindo por mais reforços aéreos. Mas há algumas chances de ter sobreviventes na área, o militar responde, já verificamos com o detector térmico, não há civis no ponto de invocação, há goblins de todo o país sendo invocados aqui. Se não atacarmos agora, isso vai sair de controle. Os danos serão devastadores durante a abertura do portão do inferno. Mas essa merda que parece um político responde, mesmo que tenhamos certeza de que não há sobreviventes, a mídia irá arranjar algo para criticar, eles farão um alvoroço, acusando os militares de destruir a cidade, vamos dar mais atenção à opinião pública. O militar já pistola com esse político grita, você está disposto a nos sacrificar, apenas para manter uma boa imagem seu merda. Nisso chega outro soldado e fala, capitão um veículo está se aproximando, ele responde, o que eles não sabem o que está acontecendo, se apresse e tire eles daqui rápido. O soldado não sabendo como falar mais sobre o veículo que está se aproximando apenas fala, enquanto o veículo se aproxima atropelando e matando os goblins, com uma cara de psicopata. Capitão o veículo que se aproxima é um louco. Nisso a cena volta para a tumba onde eles encaram os zumbis de elite e o rei canibal. Nangun invoca seus espíritos, vendo os zumbis atacando. Somin também não perde tempo e já canaliza seus poderes, e ataca um dos zumbis elite o despedaçando. Mas mesmo todo ferrado ele ainda tenta acertar Jeon que se esquiva surpreso por ver os zumbis destroçados e ainda atacando. Se arrependendo de não ter ido direto para o hospital, apontando seu arco, e acertando um tiro certeiro na cabeça do zumbi, Nangun. Aproveitando essa abertura manda seus espíritos atacar o zumbi, cortando suas pernas, caído no chão ainda querendo continuar, ele usa o item de paladino para tardar a cura do zumbi, e então fala, vamos acabar com o resto depressa. Então os dois ouvem o comando e começa a acabar CM os outros. Nangun continua usando o item de paladino para retardar a cura deles. Ao sobrar apenas o rei canibal sombrio ele observa os seus lacaios caídos. Então com um apontar de dedo ele fala alguma coisa, Jeon fala. Ele só ficou lá sentado esse tempo todo, o que ele começou a dizer de repente. A Somin sem entender como pode entender o que ele disse fala,
ele disse de volta à vida. Nangun surpreso pensa, ela entende a língua do rei canibal. Será que é por causa de sua mãe? Se a alma de sua mãe interferiu em seu despertar, isso justifica seu poder mágico recém-descoberto. Claro, isso é só uma teoria, já que nunca presenciei algo assim em minha vida passada. E então fala, Somin continue nos dizendo o que o rei canibal está falando, ela concorda. Nisso os zumbis de elite começam a ser revividos, e se recuperarem muito rápido, eles se levantam pronto para matar todos, e começam a atacar de imediato. Nangun se esquiva e pensa, merda, com apenas um pingente isso nunca vai acabar. Eu nunca tentei isso em minha vida passada, mas, como eu pensei, esse é o único jeito. E então grita, Somin, use sua magia no pingente agora. O plano é o método de espalhar a magia de Somin através do pingente, para acabar com todos eles de um só vez. Nisso os zumbis cercam Nangun, e começam a atacar somente ele, o acertando sem parar. Os espíritos dele ficam ajudando, mas não é o suficiente agora. A Somin, muito nervosa, não consegue se concentrar em acertar o pingente. Mas Jeon, para acalmar ela, mostra como fazer e aponta seu arco. E com um tiro consegue acertar a cabeça de 2 zumbis. Nisso Nangun diz, bom trabalho. Agora Somin solta sua magia no pingente. Ele fica segurando o pingente no alto para ela. Mas os zumbis conseguem quebrar o pingente antes, frustrando a tentativa deles, e também destruir os 2 espíritos dele. O rei canibal, vendo isso, começa a rir sem parar. A Somin, se sentindo culpada, fica pensando que agora tudo acabou por culpa dela. Mas Nangun, ainda cercado pelos zumbis, grita, ainda não acabou, levantando pedaços de vidros do pingente. E rindo como se tudo está indo no caminho certo, fala, eu só estou começando. O rei canibal, vendo que Nangun tinha um plano, manda os zumbis matarem ele rapidamente, e eles atacam ele com tudo. Nangun, segurando os pedaços de vidro entre os dedos, como armas ninjas, arremessa nos zumbis, e se esquivam de seus ataques. Nangun, atacando os zumbis para colocar eles em linha, manda a Somin atacar com toda a força agora. A Somin, não querendo mais errar por causa do medo, ataca com tudo, acertando todos os zumbis que Nangun colocou em linha, com os pedaços de vidros, matando todos de uma vez. O rei canibal, vendo aquilo, fica furioso. Nangun, agora indo em direção do rei canibal, fala que agora é a vez dele de morrer. Mas um dos zumbis que sobreviveu o ataca de surpresa. Mas ele nem dá muita bola e continua andando. E invoca seu espírito novamente, que destrói o último zumbi com força bruta. O rei canibal, furioso, grita dizendo que vai matar ele. Mas já toma uma facada na cabeça para ficar quietinho. Nangun se aproxima dele para terminar a decapitação, que é de lei, mas o peito do rei canibal começa a inchar, e um monte de algo como ossos começam a sair, e consegue acertar Nangun, que grita de dor. Um dos ossos perfurou seu peito. Somin, vendo seu pai em perigo, grita seu nome surpresa. Cena corta para onde Myeon está parado em frente a um soldado. Ele pergunta por que está aqui. Myeon responde, e aí, mano, há quanto tempo você está tranquilo? Sou o herói que aparece quando o mundo precisa de mim. Cedo ou tarde o chefe vai chegar. O soldado fala, você está falando do capitão Nangun? Ele responde que sim. Até lá manteremos essa posição. O soldado concorda e fala, no entanto, não tem nenhuma arma extra para você usar. Myeon responde, não tenho necessidade disso, tenho algo excepcional aqui comigo, e retira sua espada. O soldado, surpreso, fala, uma espada assim do nada? E fora isso, planeja atacar aqueles monstros, que são quase à prova de balas, com uma espada, seu maluco? Myeon responde, você já deve estar ciente do portão do inferno e Yaksha. As informação que é forçada na sua cabeça. Armas de fogo não são mais consideradas armas. E retiram os cacetete boladão, deixando o soldado surpreso. Essas são as verdadeiras armas agora. O cacetete é chamado de tonfa de ogro, que é capaz de quebrar crânios e dá ataque mágico com um golpe crítico. Myeon, entregando para o soldado, continua, você se destacou no nosso pelotão por saber lidar com isso. É bem cara isso aí, eu comprei com todas as recompensas que tinha. Então trate como se fosse sua esposa. Ele o olha com determinação. O soldado o olha emocionado. Ele pega o bastão e solta sua metralhadora, vai entender. Os dois ficam determinados e se preparam para o massacre. Cena volta para a masmorra, onde a Somin grita por seu pai, que está ferido, de joelhos na frente do rei canibal. Jeon segura a Somin e pede para ela se acalmar e esperar. E fala, acredito que consigo lidar com a situação sozinho. E seus olhos começam a brilhar dourado. Ele conseguiu liberar seu verdadeiro poder como uma abertura. O rei canibal, matando o espírito de Nangun, olha para ele.
mas um grande poder atravessa seu peito. Nangun olhando para Jeon pensa, o que é isso? Foi Jeon que atirou? O ponto fraco era o peito e não a cabeça, como ele soube disso. Jeon pede para Somin. Impeça ele de se mover. Somin, surpresa com a mudança de comportamento, concorda, e solta sua magia para segurar ele, que vai em direção do rei canibal que agoniza de dor. Nangun fica pensando, o que ele está planejando fazer, por que mirar nos ombros e não na cabeça? Com as habilidades dele deveria ter sido um tiro certeiro. Jeon então dá outro tiro no peito do rei canibal e manda a Somin fazer novamente, mais uma vez evite danificar a cabeça. A Somin, sem entender, manda sua magia novamente nos ombros do monstro, mas o rei canibal rebate sua magia para os lados, deixando a Somin surpresa com a força do monstro. O rei canibal corre em direção da Somin para matar ela, mas Jeon aponta e atira novamente, acertando dessa vez no ombro direito, destruindo o rei canibal, que cai e começa a sumir. Nangun se aproxima e pergunta, matar isso com flechas regulares, nem precisou usar muito pingente, como é que você fez isso? Jeon responde, como eu poderia explicar isso? Tem partes do corpo que brilham. Mirar nelas sequencialmente e acertar, fará com que derrubem essas runas. Nangun pergunta qual as chances. Jeon continua, nem todos os monstros brilham. Chamo isso de abertura e creio que seja de 100% se eles mostrarem pontos que brilham. Nangun fala, tudo bem, aqueles que mostrarem pontos que brilham. E matar o rei canibal sem o pingente pode envolver mais do que conseguir uma runa. Nisso a Somin, preocupada, pergunta se ele está bem. Nangun pensa, são os seres com runas brilhantes ou é uma questão de chances? Se for uma questão de chances, posso conseguir uma boa quantidade de runas, ao combinar habilidades com o mestre de runas Tael. Eu tenho alguém valioso comigo. Nisso aparece um baú na frente deles. A Somin fala, uau, um baú do tesouro, dessa vez deve ser de verdade, certo, porque acabei de arrumar meu cabelo. Nisso o baú se abre e aparece uma notificação dizendo, recompensa em lote baú garantida. Nisso Nangun começa a rir igual um psicopata dizendo, tirei a sorte grande. Nisso muitas outras notificações aparecem, você ganhou muitas pratas e cabeças, pode ser trocado por cabeças e também é disponível trocar entre outros. Também ganhou muitas moedas de ouro e mais 15.000 cabeças. A Somin fica muito feliz vendo tanto ouro. Jeon pegou uma luva de aura do rei canibal, e fala, para que serve essa luva? Uma luva que melhora a concentração, mas fede muito. Nangun fala, a concentração não é só de precisão de ataque, é útil para tudo, desde de fabricação de itens mágicos, até usar magias em si, e o cheiro vai desaparecer. Jeon responde, se é tão bom eu posso tentar usar, mas já gorfa. Nangun fala, vai levar por volta de 3 anos para o cheiro sumir completamente. Ele chama os dois e diz, a recompensa principal é por aqui, e segurando chaves e um mapa continua. As chaves que podem abrir a câmara do tesouro do rei dos zumbis, parece que tem um para cada um de nós. Somin pergunta o que é aquele papel. Nangun responde, se usarmos esse pergaminho na câmara do tesouro, uma masmorra irá aparecer. Se formos ao subterrâneo vamos ficar separados. Então não fiquem surpresos se ficarem sozinhos. E entrega a chave para eles. Somin fala, tenho que escolher uma das portas. A parte crucial é que você não pode voltar pela porta que passou. Jeon ouve ela e pergunta para ele, qual é a melhor escolha? Nangun responde, nunca finalizei esse lugar na minha vida passada. Então eu não sei. A única coisa que eu sei é que a pessoa que limpou o lugar conseguiu a coroa do Kundal. É um item para necromantes, então isso não vai ser útil para vocês. Jeon, olhando para ele, pensa, ele fala que é sua segunda vida, mas ainda tem muitas coisas que ele não sabe. Nangun continua, essa é a primeira masmorra, então não precisam ficar muito cautelosos quando escolher uma. Mion deve estar esperando lá fora, então vamos nos apressar. Então eles vão e usa a chave. Nangun aparece em um lugar cheio de andares e portas, e fala, é enorme, é mais fascinante que o portão leste da domadora de serpentes. Um imperador aqui diz, estão declarando alguns fatos. Ele começa a andar pelo lugar, e para em frente um porta e fala, como? Esperado, toda porta só tem nomes mas nenhuma explicação. A lâmina de espinhos foi um item que vi na minha vida passada. As adagas duplas que um japonês caçador de demônios usava. Não é tão significante conseguir esse item agora. Ele então começa a olhar as outras portas que ficam por perto, e uma entre elas chama a atenção dele. Ele vai até ela e coloca sua mão nela, e fala, isso vem daqui então. Tudo o que ouvi foram rumores e não pude descobrir como conseguir ele, nem mesmo que poderia conseguir ele tão cedo.
Ele então começa a abrir a porta, e entra na sala passando por corredor, e no meio da sala ele então vê o livro. Livro do balançar grau médio excelente. Esse livro troca um item por outro aleatoriamente entre normal e raro e é consumido após o uso. Somin e Jeon já foram esperando por ele, e notem que ele estava saindo. Ao ver aparecer eles o chamam, ele se aproxima e fala: vocês tiveram uma boa escolha. Jeon responde: eu pensei sobre isso, as informações eram estranhas, então eu não sei se fiz uma boa decisão. Somin também diz o mesmo. Ela se aproxima e diz para ele avaliar o item que ela escolheu. Ele vendo o item fala: quando você dormir com efeitos curativos ativados, seu poder mágico aumenta levemente. Uma ótima escolha, filha. Jeon já chega puxando uma espada da costa. Eu escolhi esse. Nangun olha um pouco confuso para ele segurando a espada, e fala: por que uma espada em vez de um arco? Não havia arcos lá para você escolher. Jeon responde: foi só porque o nome parecia maneiro. Nangun pergunta: e você sabe como manejar uma espada? Jeon responde que não. Mas o nome soava bem irado. Nangun olha para ele todo bugado. Cena corta para a cidade onde Myeon e o soldado estavam lutando contra os monstros. Eles matavam um atrás do outro. Já até cansados eles continuam unidos pronto para lutar até a morte. O soldado fala que aquela arma é incrível. Myeon fala para ele não brincar. O soldado também fala: só tem nós dois e esses monstros parecem não ter fim. Myeon responde: você já se cansou. Onde está o rei da resistência do pelotão? O soldado fala: você ainda tem fôlego para fazer piadinhas. Mesmo depois de ver aquilo, Myeon olha e vê as centenas de goblins aparecendo do nada. Uma legião de monstro começa a aparecer prontos para matar tudo que vem. Soldado fala: nossas tropas estão no limites. Precisamos recuar agora. Myeon responde: porra. E quanto ao Nengun então, pare de tagarelar e matem mais um pelo menos. O soldado continua falando das tropas cansadas. Nisso faca voa em direção deles. O soldado estava lá gritando para eles recuarem. E quando ele nota a faca já perto de acertar ele se assusta. Mas Myeon o empurra e é atingido no lugar dele. Ele grita por seu nome ao o ver cair atingido pela faca. Myeon fala: a faca tem veneno paralisante, meus músculos não se movem. O soldado também fala: nós precisamos nos retirar agora. Pela importância do seu tratamento. Mas Myeon responde: não fale besteira, eu estou bem, é só um pouco de dormência. O soldado grita com ele: isso é veneno de goblin. Nós não sabemos de quais substâncias isso é feito. Então você precisa de tratamento médico. Ele responde: eu estou aguentando bem. Se a gente recuar a cidade vai cair, e os goblins invocados vão se espalhar por toda Seul. Temos que continuar lutando, é o único jeito, não só como soldado, mas como Kang Yeojun. Isso deixa o soldado motivado, ele segura sua arma com mais determinação. Os goblins até começam a se tremer tudo. Ele começa a exalar uma aura de luta monstruosa saindo até fumaça pela boca, e fala o ogro Kang Yeojun. Nisso cena corta para uma entrevista, com alguém dizendo: o que você viu? O homem responde: ele era muito brabo para se considerar um humano. Na verdade talvez ele não fosse, já que em suas mãos os goblins foram rasgados como se fossem papel. Alguém diz: você está dizendo que ele lutou com todos esses monstros sozinho? O homem responde: não, ele não estava sozinho. Ele estava com um homem que carregava uma espada gigantesca. A pessoa fala: o pensamento sobre eles serem profetas nunca passou em sua mente. O termo profetas foi mencionado pelo ator britânico Alec numa conferência de imprensa ontem, dizendo que os profetas irão salvar o mundo. O homem responde: eu não sei dizer se eles eram profetas. Em vez de salvadores, aqueles que vi estariam mais como destruidores. Cena volta para o soldado brabo matando os goblins. Em meio ao caos e outros soldados sendo mortos, o brabo vem chegando. Os goblins sentindo a morte chegando olha. O brabo parado na frente deles como um gigante cheio de ódio. Mas chega um goblin guerreiro e se coloca na frente do brabo. O goblin guerreiro olha para os pequenos e os mandam irem embora. Myeon, ainda sobre o efeito do veneno, fala: é um guerreiro goblin. Embora seja um pouco menos que aquele que vi na última vez. Mas mesmo que seja um guerreiro menor, para o Ojun ter que encarar isso sozinho, ele olha para o carro pensando em algum plano maluco. Ojun e o goblin guerreiro se encaram. Ojun pensa: esse é grandão. O guerreiro já sem perder tempo manda um soco. Ojun se defende do soco do goblin, e com esforço ele fala: esse seu soco é muito fraco. Mas o meu soco é diferente, esse é potente. Tome na boca do estômago para sentir a potência.
O Goblin, babando e suando com o bicudo de mão do brabo, pensa: um humano é tão forte assim. Uma pausa para falar sobre Ojum, o ogro. Ele era inerentemente capaz de controlar suas respirações. Usando essa habilidade, ele pode minimizar o fluxo sanguíneo para o cérebro. A razão disso é para conservar o sangue consumido pelo cérebro. O cérebro de um adulto consome cerca de 20% do oxigênio inalado pelo sistema respiratório. Em outras palavras, utiliza uma média de 600 ml de oxigênio por minuto. Uma quantidade considerável de glicose também é necessária, por utilizar esse sangue de alta qualidade aos músculos em vez do cérebro. Ele abre mão de algumas funções cerebrais e ganha uma força sobre-humana, juntamente com o aumento da regeneração das fibras musculares. Esse é o modo ogro do Ojum. Cena volta para a treta onde o Goblin com dor fala: esse maldito, ele é mesmo um humano. Ojum parado na frente do Goblin que caiu de joelho. Mas pelas costas o Goblin gay volta e esfaqueia o Ojum. O Goblin guerreiro, surpreso que ele voltou, fala: eu te disse para sair daqui. O Goblin gay fica ali tentando matar o brabo. Ele vira gay para caralho e fala: é porque você é meu precioso parceiro. O Goblin guerreiro fica emocionado com essa cena. Merda, vou vomitar. Mas o brabo já vira e mata o Goblin gay. Amém, irmão. O Goblin guerreiro, vendo seu amante morto, grita por seu nome. E já fica pistola pela morte de seu amante. E já lança um bicudo de mão na cara do Ojum, que dessa vez foi pego de surpresa. E já é lançado para longe com o soco. O Goblin, sem dar tempo, já pula para cima do Ojum, que o esmaga no chão com tudo. Ojum, sentindo muita dor, já grita usando ketchup. Uma fraqueza fatal do modo ogro, devido ao modo ogro restringir o fluxo sanguíneo no cérebro. Isso não pode se manter por longo período de tempo. Normalmente, com o fluxo de sangue bloqueado, humanos morrem dentro de algumas dezenas de segundos, devido ao modo ogro não bloquear totalmente o fluxo ao cérebro. Pode durar até 5 minutos, porém. Mesmo assim, ele não tinha muito tempo. Mas Mieon, que tinha planejado algo com o carro, vem chegando, e aproveitando que o Goblin estava em um bom ângulo, ele joga o carro em para a reta dele, que o esmaga entre o carro e uma parede. Com o Goblin preso, ele vai na direção de Ojum, perguntando se ele ainda está vivo. Mas uma explosão acontece. O Goblin, cheio de ódio, sai da explosão brabo, e chorando pela morte de seu amante ou esposa, vai saber. Mieon, vendo ele chorar, pergunta: por que ele está chorando? Ojum responde: é porque a flor dele morreu. Está me culpando por isso. Cidadãos, soldados, quantas pessoas vocês mataram? E agora fica chorando, seu merda. Eu agora estou com muita raiva. Tempo restante do modo ogro: só 7 segundos, 6 segundos. O Goblin corre para cima do Ojum. 5 segundos. Ojum corre para cima do Goblin guerreiro. 4 segundos. O Goblin manda seu soco. 3 segundos. Ojum manda seu soco usando sua arma. 2 segundos. Mieon fica que nem pisca. 1 segundo. Os dois se golpeia com todas as suas forças. Fim. O Goblin cai morto com um buraco no peito. Ojum cai também, ainda vivo, mas sem nenhuma força. Mieon fala rindo: estou completamente drenado. Ojum responde: eu também não consigo levantar. Mieon fala: é assim que vamos morrer. Ojum também fala: apesar da gente ter feito o suficiente, não conseguimos mais. Mieon fala: dizem que heróis morrem cedo. Bem, não foi uma vida ruim. Mas acontece um tremor e um barulho. Ele, surpreso, fica se perguntando: ó, que é esse barulho? Nisso, todos os goblins que iam matar eles viram gelos na mesma hora. A voz de Nangun então diz: bom trabalho em aguentar até aqui, Mieon. E aí, Ojum, já faz um bom tempo que não o vejo. Deixem o resto comigo e descansem um pouco. Nangun começa a matar os goblins congelados. Dezenas deles são mortos rapidamente. Somin não fica para trás e saia usando sua magia, matando muitos rapidamente. O grupo para Nangun fala: com isso parece que já acabamos com todos por aqui. Somin também fala: comparado com o rei canibal, isso é brincadeira de criança. Mieon, se levantando, pergunta: por falar nisso, como chegou aqui sem o carro? Ele acena para o metro. Veio pela estação de Sinchon. Devia estar infestado de goblins por lá. Nangun responde: relaxa, nós matamos todos eles. Mieon fica surpreso e fala: como esperado do Nangun. Jeon chega perguntando: vamos ver meu pai agora, né? Ele responde que sim, esse é o plano. Jeon fala: mas Nangun, você não disse que podíamos comprar o elixir com a recompensa da dungeon? Mas não chegamos nem perto de 400.000 cabeças. Nangun responde: eu nunca disse que conseguiríamos todas as cabeças com a dungeon. Somin chega falando nisso, pai,
Que recompensa escolheu lá na dungeon? Ele então retira o livro e mostra para todos. Mieon, vendo o livro, fala. Outro item aparece se colocar algum material. É como um item de aposta. Nangun, você gosta dessas coisas. Somin também fala. Então, e um desperdício de colocar qualquer item acima da categoria normal? Nangun responde. Mas é aí que está o segredo do livro, e pega o pingente quebrado, e continua, dando um item raro ao livro, e coloca o pingente no livro que absorve, e uma notificação aparece dizendo, o livro de balançar consumiu um material, checando a categoria raro, pegadinha de balançar ativada, o livro evolui para, o livro do grande balançar, categoria raro elevado, Mieon fala, isso é doideira. Colocar um item te dá outro de categoria maior. O item com categoria mais alta que temos agora é, e Nangun já olha para a espada dele, e a pega e a coloca no livro para a evolução da espada, e uma forte luz dourada começa a ficar ainda mais intensa. E a espada muda para, a espada do arrependido Tanian, categoria épica elevado, uma espada recentemente forjada pelo carrasco Tanian. O ressentimento desaparece, mas o sangue endureceu a espada. Quando o sangue a toca, ela mostra um poder especial. Nangun fala, mesmo não sendo uma espada com ego, já que é um item épico, parece escolher seu dono. Outra notificação aparece. A espada está consumindo o sangue de seu portador, energia mental está se formando na lâmina. Mieon fala, esse é perfeita para você, Nangun, você usa necromancia, mas ainda não tinha uma arma apropriada. Nangun responde, é tudo graças a você, Mieon. Ele continua, e deixa disso. A espada de decapitação era sua, de qualquer forma. Mas agora que tipo de arma devo usar? Nangun pega a espada que congela os alvos, e entrega para ele. Mieon fala. Isso, a arma que congelou todos os goblins. Queria mesmo testar ela. Nangun fala. O Jeon sabia que iria acontecer, então escolheu com calma. Ele não escolheu só pelo nome maneiro, sem entender de esgrima, e o Jeon o olha sem dizer nada. Nisso ele grita, espere um instante, e quanto às cabeças e o elixir, e pensa, uma segunda vida, como suspeitei era baboseira. Nangun responde, não precisa se preocupar com isso. Matei todos os goblins no porão da estação de Sinchon, e ganhei o título de governante dos goblins. Graças a isso ganhei acesso ao cofre deles, e de lá peguei 550.000 cabeças. Isso é mais que o suficiente para comprar o elixir, e rindo Jeon fala, como esperado da Nangun incrível. Nangun então fala, já que as coisas estão meio acertadas, Ojun e Mieon vão para a conferência de imprensa. Ojun responde, perdão, mais assim do nada. Nangun continua, com as coisas sob controle, os repórteres vão acabar vindo para cá, para ter certeza que as coisas vão de acordo com meu plano. Os outros profetas não podem saber da minha identidade. Vocês aguentaram várias batalhas e estão cansados. Lidar com os repórteres vai exigir menos fisicamente do que nos acompanhar. Eu tenho um pedido, finja ser um profeta e de entrevistas. Mieon surpreso fala. Por isso me mandou para Sinchon primeiro, para me fazer aparecer como um profeta, como esperado do Nangun. Pode deixar comigo. Nangun pensa. Mieon e Ojun estão recebendo atenção como planejado. As coisas estão indo melhores do que pensei. Nesse caso deixo com vocês. E vai embora. Ojun e Mieon falam. Sim, senhor, deixe os repórteres conosco. Os três chegam no hospital atrás do pai de Jeon. Nangun, vendo o hospital muito quieto, fala, tem alguma coisa estranha. Mesmo que alguns goblins tenham vindo ao hospital, com a presença da polícia e dos militares, não deveria estar esse caos. Jeon fala, meu pai está na ponto TI, precisamos ir rápido. Nangun responde, para Jeon mostrar o caminho. Eles três então correm em direção de onde estava o pai de Jeon. Enquanto eles correm, Nangun escuta alguém pedindo ajuda e para. Jeon e Somin continua correndo. Nangun, escutando o pedido, olha para a direção. Ele vê uma mulher aparentemente machuca e vai em direção dela. Ao se aproximar, ela continua pedindo ajuda. Nangun pergunta, você está bem? E o que aconteceu aqui? A mulher responde. Umas pessoas suspeitas apareceram e fizeram essa bagunça no hospital. Eles mataram todos e pegaram as cabeças. Nangun fala, então não foram goblins, mas sim pessoas. A mulher estende a mão e fala, aqueles suspeitos podem voltar. Desculpa, mas pode me ajudar a levantar? Nangun responde, não precisa se desculpar, e vai para ajudar ela a se levantar. Mas ele agarra ela pelo braço, suspeitando de alguma coisa. Jeon e Somin continua correndo em direção ao pai dele.
Somin escutando algo para de correr e olha para trás. Jeon fala, que não escutou nada e precisa se apressar. Somin fala, meu pai sumiu, para onde será que ele foi? Jeon responde, essa é a segunda vida dele. Provavelmente ele lembrou de algo importante e saiu com pressa. Em vez disso precisamos ver a condição do meu pai. Somin pensa, não posso só deixar Jeon, que é mais fraco que eu, e fala, está bem, vamos lá ver seu pai. Nangun, segurando o braço da mulher, vê um anel com uma agulha e fala. A mulher fala, o que pensa que está fazendo? Está me machucando, por favor me solta. Nangun fala, isso é uma agulha de chakra, não é? Não é tão potente quanto a agulha do chifre vermelho, mas funciona muito bem em humanos. O culpado por causar esse caos no hospital é bem óbvio. A mulher, se vendo desmascarada, saca uma faca e tenta matar ele, que se esquiva na hora. A mulher fala, todos os outros foram enganados. Como é que você descobriu? Nangun responde, graças à runa da legitimidade, que consegui em uma dungeon. A mulher responde, as runas já estão aparecendo. De acordo com a informação mostrada, não são itens comuns. Bem, isso é o melhor, e já que você esteve em uma dungeon, deve ter outras recompensas e será um grande esforço. Se bem que é uma pena, já que esse seu rosto faz o meu tipo, vou tirar ele do seu corpo. Nangun fala, que pena, já que meu tipo é só minha mulher, não tenho tempo a perder com você. A mulher responde, você não ouviu o que eu disse que você não vai conseguir sair vivo daqui, e vai para matar ele com sua faca. Assim termina o vídeo. Não esqueça de deixar aquele like para ajudar, se inscreva no canal, e ative o sininho, para a continuação.